Febre do Mediterrâneo, filme de Maha Raji, esteve no Festival de Cannes esse ano e está disponível na Mostra de Cinema de São Paulo, que está acontecendo desde o dia 20 de outubro até o dia 2 de novembro. Febre do Mediterrâneo conta a história de Wallen, um homem de 40 e poucos anos que largou seu emprego no banco, juntou um dinheiro e pretende escrever um livro depois que ele se recuperar da sua depressão. Ele vive junto com a sua esposa, no qual trabalha, e seus dois filhos, uma jovem e um garoto. Ele acaba detestando quando um vizinho novo e bem barulhento chega no mesmo andar em que ele reside, mas conforme ele conhece seu vizinho, conforme ele percebe que o vizinho trabalha com algumas coisas obscuras, os dois começam a se aproximar e uma amizade estranha acaba surgindo, até que coisas do passado, coisas obscuras que há dentro dos personagens começam a serem reveladas. Esse é um filme bem interessante que nós temos aqui na mostra. Assistam, vale bem a pena. A direção acompanha a história desse personagem que está com depressão crônica e que ele não tem mais motivos de continuar vivendo, não tem mais ânimo, não tem ânimo de escrever, não tem ânimo de levantar da cama, não tem ânimo de caminhar. Só que o país onde ele reside não tem autorização, não é permitido em lei a eutanásia. Então, e ele não concorda com a ideia de passar para os filhos dele de tirar a própria vida. Ele não quer que os filhos dele tenham essa visão, que é, de certa forma, a única coisa que impede dele cometer ali o suicídio. Mas conforme ele acaba conhecendo esse novo vizinho que já chegou fazendo barulho, incomodando, com dois cachorros bem ferozes e que de certa forma no começo já ganha ali uma rincha enorme devido às questões políticas de onde eles vivem. Há todo um afastamento, só que conforme ele percebe que esse vizinho trabalha com algumas coisas obscuras, vive o dia todo em casa, mas de vez em quando ele sai, vai fazer alguns serviços, que ele trabalha com faz tudo, tem algumas pessoas estranhas visitando ele. Enfim, conforme tudo isso vai acontecendo, ele começa a se interessar mais por esse vizinho, de conviver bastante, a ponto de conviver bastante com ele e poder conhecer um pouco desse mundo. Assim nós vemos uma transformação desse personagem. Ele começa a se interessar bastante por todo esse novo, vamos dizer assim, todo esse universo em que o seu vizinho pertence. E o bom da direção, o bom do roteiro da direção de Maharaj é que ela conta toda essa história falando de coisa séria. Tem toda essa questão de crime, tem essa questão também da própria depressão crônica do personagem, mas a história não fica muito pesada. Há diversos momentos, um momento sarcástico, um momento cômico dos personagens, seja uma fala, seja um acontecimento. Os dois também vivem trocando farpas, aquelas respostas, aqueles diálogos bem afiados que os dois acabam trocando, deixando o filme mais leve, de certa forma mais divertido e ao mesmo tempo, né, falando de coisas sérias, questão da própria depressão, porque conforme o personagem vai conhecendo o vizinho, o modo em que ele se comporta vai mudando. Ele vai, melhor dizendo, sentindo prazer pela vida, vamos dizer assim. E é interessante que em diversos momentos da história a gente acaba tendo algumas reviravoltas, alguns plot twists, algumas revelações que deixa a trama ainda mais envolvente, que deixa a trama ainda mais interessante. E isso é um grande trabalho. Eu acho que o filme, não sei se o filme ele tem 2 horas de duração, mas em diversos momentos o filme ele tem
esses desenvolvimentos. E, inclusive, o filme ele também trabalha algumas metáforas dentro do próprio filme, principalmente quando o personagem, o Ali, precisa cuidar do seu filho, já que o filho ele vive tendo dores de barriga, vive tendo incômodos na barriga. Já fiz diversos tipos de exames e de tratamentos e não encontram qual é o problema dele, não encontram o que é que ele tem dentro dele, qual que é o problema, até que consegue fazer o último exame no qual ainda não foi feito, que é febre do Mediterrâneo, que dá em todas as pessoas que são descendentes, que estavam, acho que estavam na Palestina, que passa de geração em geração, enfim. Aí o roteiro traz esse paralelo para tratar toda essa história em volta de como a depressão acaba contagiando e acaba transformando a vida das pessoas ao redor de quem está com depressão. É bem interessante a forma como a direção aponta, consegue trazer esses elementos dentro desse enredo, dentro dessa história, utilizando tanto o personagem ali da criança em paralelo para falar do personagem adulto, do personagem Allen, que inclusive por mais que há um certo divertimento, né, sarcasmo durante grande parte do filme, a proposta do filme é tratar de coisa séria e utiliza o meio da comédia para fazer isso. E de uma forma bem interessante, de uma forma bem grandiosa, afinal de contas, serve também como uma própria crítica sobre o assunto. O personagem Allen, ele largou sua vida de ele largou a vida de bancário, juntou um dinheiro e tá ali pronto pra escrever, só que não tem mais ânimo para continuar na sua vida, não tem mais ânimo para caminhar, não tem mais ânimo para trabalhar dentro de casa ou fazer qualquer outra coisa, mas acaba ganhando ânimo ao se aproximar do vizinho, por se interessar na vida obscura do vizinho e por mais que os dois, de certa forma, tenham uma intriga política em volta de Jerusalém, Palestina, no qual eu não entendo muito. Ele até mesmo ele até pede mesmo pro vizinho ajudar ele a tirar a própria vida, no qual é um dos grandes plots do filme, que é um dos grandes plots que traz a história, pois tem todo o diálogo, tem todo a questão de ajudar ou não, principalmente quando o seu vizinho ele precisa de uma ajuda urgente, uma ajuda financeira urgente, já que todo o trabalho que ele teve gerou um custo, ele não tem dinheiro para pagar, ele está sendo cobrado, vão acabar com a vida dele, está sendo perseguido, e tem toda a questão da moral, da ética, de matar o meu vizinho que está com depressão e para ele me pagar e eu ser preso, ou eu não mato ele e vou ser morto por esses caras que estão me cobrando, que estão me obrigando, querendo que eu pague a minha dívida, mas eu tô sem grana, tô sem trabalho, tô sem dinheiro, e o que fazer? E esse dilema ético-moral, que inclusive está em todo o filme, seja na questão do suicídio, seja até mesmo nesse dilema do personagem de satisfazer a vontade do Allen, de conceder ao Allen esse alívio que ele tanto busca, podendo conseguir o dinheiro para quitar as minhas dívidas, para satisfazer ali a minha necessidade nesse momento, ou eu vou e deixo e não faço, não ajudo ele, mas também me dou mal. Então a direção ela consegue trazer todos
elementos, consegue trabalhar muito bem nessa história cheia de com metáforas, falando de coisas sérias, com bom e controlado tom de sarcasmo durante todo esse filme. E é claro, é uma boa recomendação para se assistir aqui na Mostra de Cinema de São Paulo. Não esqueçam, do dia 20 de outubro, tá, desde o dia 20 de outubro até o dia 20 de outubro até o dia 2 de novembro. E se você assistiu o filme, se você gostou, se não gostou, deixa aqui nos comentários, vai ser interessante saber a sua opinião. Não esqueça de curtir esse vídeo, assinar o canal e até a próxima, pessoal. Tchau!